Você provavelmente já ouviu falar que parurese é só fobia social, que é uma timidez exagerada, que é medo de julgamento. Mas deixa eu te contar o que mudou completamente a forma como eu entendo esse problema. Parurese e fobia social são coisas muito diferentes. E essa diferença não é um detalhe, tá? Ela muda tudo. Então eu sou o Matheus, eu sou hipnoterapeuta clínico, eu tenho formação em neurociência, em PNL, eu sou o único especialista da América Latina no tratamento para parurese, para bexiga tímida. Nos últimos anos eu trabalhei com centenas de pacientes que carregavam esse diagnóstico errado de fobia social. E quando a gente consegue enxergar a parurese pelo que ela realmente é, tudo muda. Deixa eu explicar a diferença de forma bem clara, né? Quando alguém tem fobia social primária, o medo de julgamento está no centro desde o início. A pessoa ela tem medo de ser vista, tem medo de ser julgada, criticada em qualquer contexto que seja social. Então ela evita apresentações, evita falar em público, evita se expor, não consegue ter amigos, né, não consegue sair muito de casa, ela pode escolher evitar. Ela consegue estruturar a vida em torno dessa evitação. Se você tem medo de falar em público, você pode escolher uma carreira onde você não precisa fazer apresentações. Se você tem medo de avião, você pode viajar de carro. Você encontra rotas alternativas. Só que com a parurese é diferente, muito diferente. Na parurese, o problema não começa com o medo de julgamento social genérico. Começa com algo muito mais específico e muito mais primitivo. Uma ameaça ligada à micção, à intimidade corporal, à vulnerabilidade de estar relaxado para conseguir urinar. É como se o corpo tivesse aprendido que urinar naquele contexto com pessoas por perto não é seguro. E aqui está o ponto crucial. Você não consegue evitar o banheiro. Você pode precisar urinar 2, 3 vezes por dia, todas as pessoas, né? Todos os dias. Então o corpo está sendo forçado a se expor àquilo que aprendeu a ter medo. Repetidamente, todos os dias, sem opção de evitação real. É como se o sistema de proteção, pelo notório senso de humor da vida, obrigasse você a enfrentar o que você teme todos os dias. E isso aprofunda o problema de uma forma que a fobia social clássica não alcança. Isso cria uma dinâmica completamente diferente. No começo, bem no começo, o paciente pode não ter alguma dificuldade social muito expressiva. Ele consegue sair, conversar, se relacionar normalmente. O problema é localizado quando precisa urinar perto de outras pessoas, ali algo trava. Só que com o tempo, né, porque o sintoma ele se repete todos os dias, porque o corpo ele não consegue fazer, né, aquilo que deveria ser automático, a vergonha daí começa a crescer. E aí sim, né, o social da pessoa começa a sofrer. Nesse livro aqui que eu escrevi sobre parurese, que está em várias línguas já traduzido, né, eu abordo exatamente essa sequência. Primeiro existe uma ameaça aprendida ligada ao contexto da micção. Depois o corpo passa a reagir defensivamente nesse contexto. Só em seguida que o sujeito começa a restringir as saídas, situações sociais por causa disso. Só então que o social piora. E por fim, aquilo que poderia parecer uma fobia social se mostra, na verdade, como uma derivação do que realmente começou. E essa diferença, pessoal, importa porque ela muda todo o tratamento. É por isso que você já passou por psicólogo, por médico e nada funcionou, né? Se a gente olhar isso como se fosse uma fobia social, você vai tentar trabalhar o medo de julgamento, o medo de exposição social, pensamento sobre o que as pessoas vão pensar. Você vai tentar aplicar a exposição gradual, como a maior parte dos pacientes já vieram tentando comigo, né? Mas como você aplica a exposição gradual, algo que o paciente já é forçado a se expor gradualmente todos os dias, não faz sentido, né? Isso não toca no núcleo do problema, que na maioria dos casos é traumático, né? O núcleo da parurese está numa outra camada, está na forma como que o teu corpo atualmente aprendeu a ler o contexto do banheiro como um perigo, ativando o sistema nervoso central. Está na memória traumática, está no condicionamento que se instalou, uma resposta no sistema nervoso autônomo, não só um pensamento ali racional que está distorcido, que você vai trabalhar com um psicólogo, né? Por isso que muitos pacientes fizeram terapia cognitivo-comportamental por anos, né? Conseguem entender racionalmente que não tem perigo nenhum, né? Só que o corpo ele não consegue relaxar, né? Ele continua não respondendo, porque o corpo não está operando só no nível do pensamento consciente, ele está operando em camadas muito mais profundas, onde as respostas aprendidas continuam ativas, né? Num campo subconsciente, no campo inconsciente. A amígdala cerebral ela continua disparando
o sinal de alerta, de perigo, antes mesmo do pensamento consciente, conseguir analisar a situação de você sair fora de casa, né? A paralisia, em muitos casos, ela é uma resposta traumática condicionada, tá? Não uma simples fobia social. E quando você compreende isso, quando você entende que há uma ameaça traumática ligada ao ato de você fazer xixi, à intimidade corporal, a ir ao banheiro, você consegue abordar o problema com muito mais precisão. Então, se você que está assistindo esse vídeo, você está vivendo ainda com isso, se você está convivendo com a paralisia, saiba que isso é uma resposta muito inteligente do teu sistema nervoso, que aprendeu a se proteger. Ele acha que o banheiro, as pessoas por perto é algo que vai afligir, né, a tua intimidade, ele trava. E aquilo que foi aprendido pelo teu sistema nervoso pode ser desaprendido pelo processo chamado de neuroplasticidade. Pode ser reorganizado, pode ser ressignificado. Se você está em outro país, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, qualquer lugar do mundo, Brasil, o tratamento ele é feito 100% online, na tua língua nativa, completamente online. Se você quer conhecer mais sobre como que isso funciona, como que eu trabalho, como que funciona o meu tratamento, né, como que é possível reverter isso, tem 1 milhão de relatos dos pacientes que conseguiram se curar disso aqui no meu canal no YouTube e também lá na minha página do Instagram. Você vai ver pessoas de vários países ao redor do mundo compartilhando as suas histórias. E se você quer ir mais fundo nesse entendimento, esse livro que eu escrevi sobre paralisia está disponível em português, inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Você pode encontrar a versão física para quem está no Brasil, quanto a versão e-book em todas as línguas, né, aqui no link na descrição. Então, se você quer conversar comigo, quer passar pela minha consulta inicial de análise, quer conhecer de perto quem eu sou, como que eu posso te ajudar, aqui no meu canal no YouTube tem mais de 30 vídeos falando só sobre paralisia. Eu sou autor de estudo científico na área de paralisia. Você pode agendar uma consulta inicial de análise. Todos os meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo, o WhatsApp, o Instagram, o meu site, e eu vou estar aqui disposto a conversar com você, explicar tudo o que você precisa saber para poder resolver isso em muito pouco tempo, normalmente em menos de 4 sessões. Então é só clicar aqui embaixo e me conhecer mais a fundo. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.